Nós vamos continuar aqui falando de teorias do século XIX. Tem um trem doido que acontece no meados do século XIX. Inclusive a pedido do próprio... Tem um cara muito doido na Alemanha chamado Otto von Bismarck. O próprio Otto von Bismarck aconselha a galera a fazer o que eu vou falar aqui agora, que é um trem conhecido como a partilha da África. A partilha da África é uma teoria que surge no século XIX. É a partilha da África que gera um monte de charge. Você já deve ter visto pizza, você já deve ter visto o continente africano saindo sangue. Tem um monte de charge. Depois vocês pesquisam aí, partilha da África, charge. Vocês vão ver muitas. A partilha da África. Por que eles têm que falar da partilha da África? Porque eles precisam. Para isso, eles conferem ou fazem um negócio chamado Conferência de Berlim. A Alemanha tinha acabado de surgir. Na Conferência de Berlim, eles determinam algumas coisas. Olha como que o ser humano sabe o que vai acontecer. Na Conferência de Berlim, eles determinaram o seguinte, olha, para que a gente não brigue na África por questões territoriais, nós vamos definir as regras do jogo agora. Primeira regra do jogo. Os rios Níger e Congo são rios navegáveis. O que quer dizer isso? Quer dizer que em qualquer lugar que você estiver no rio Níger ou no Congo, você não pode impedir que uma outra nação, que não é a sua, que está naquele pedaço ali específico, trafegue. É um rio navegável. Ninguém vai discutir o dono do rio. Entende o que eu estou dizendo? As regiões serão definidas, né, como propriedades a partir da aceitação, a partir da dominação. Então, se a nação chegou, está dominado, está tudo dominado, acabou, gente. Não discute, vai para a próxima. É aí que eles vão fazer o esfacelamento do território africano, sem levar em consideração as divisões internas da África que já existiam. Na África, gente, não tinha um povo homogêneo. Aí, professor, o país África? Alô, não é país África, é continente, mano. É uma quantidade de povos muito grande. Então eu não posso achar que todo mundo é igual, não, hein? Pois é, os europeus achavam que todo mundo era igual. E isso causou grandes transformações na África para aquele momento, inclusive para depois, e até hoje tem esses problemas. Nós temos questões de guerras étnicas na África até hoje por conta da divisão da partilha da África. Porque não levaram em consideração povos que eram inimigos, regiões que já tinham sua geografia consolidada, eles simplesmente entraram lá e fizeram sua própria geografia. Como assim, Anderson? Imagina que nós tenhamos aqui, ó, o continente africano. Imagina que aqui, ó, seja originariamente a divisão da África, tá? Eu estou sugerindo aqui uma divisão sem muita regulação aqui, ó. Imagina que esse seja o continente africano e esses sejam os povos africanos. Quando os europeus entram na África, eles não levam em consideração divergências territoriais. Eles fazem isso, ó, essa região é minha. Dominam a região. E presta atenção, quando eles dominam a região, eles fazem isso com as fronteiras, ó. O que eles estão fazendo? Eles estão unindo coisas que não tem como unir. Povos que tinham línguas diferentes, costumes culturais diferentes. E depois, no processo de partilha ou no processo de descolonização afroasiática, eles vão simplesmente sair. E esse povo aqui que se vire nos 30, não civilizaram o povo como eles falavam que ia fazer. Muito pelo contrário. A África, que era riquíssima em recursos naturais, ficou pobre. E aí? Cadê o processo civilizatório? Por que vocês acham que a Alemanha, Reino Unido, França estão pedindo desculpa? Por que você acha que nas questões de atualidade cai, quem não sabe, aqui em cima, né, na África do Norte, tem o Mediterrâneo? Por que você acha que as pessoas estão saindo aqui da África e tentando atravessar o Mediterrâneo e chegar na Itália? Porque as condições de vida na África são melhores que na Europa? Não. É porque os europeus utilizaram toda a condição econômica e social e de quantidade econômica que existia na África em benefício próprio. Agora eles estão cobrando. Vocês me abandonaram lá agora, tiraram tudo que eu tinha de riqueza.
Acontece isso no Brasil todo dia. A diferença é que na África eles usaram um processo predatório, já tinha a segunda Revolução Industrial. No Brasil nós já éramos independentes, então a coisa teve que ser mais xoxa. E aí, professor? E aí, que essa galera que dominou a África depois pegou uma África, essa África é branca. Apartheid. Lembram? Pois é, continente africano sendo dominado através de uma quê? De uma teoria. Vamos dividir a África, vamos lá civilizar aquele povo. A teoria positivista, que é uma teoria pesadíssima, ela vai falar que nós deveríamos levar em consideração a ciência. Augusto Comte. A ciência deve ser levada em consideração a partir de todas as outras considerações possíveis. Então, se cientificamente eles dizem que é. Então, se cientificamente nós temos uma ideia de que raças são superiores umas às outras, então é. Se cientificamente nós temos a ideia da teoria do crânio, então é verdade. Ciência. A ideia científica galgou. E aí nada que foi socialmente descrito e configurado ficou. Inclusive os filósofos, gente, quando chegou na segunda Revolução Industrial, o campo da filosofia, até então, tentava descobrir, por exemplo, como que a humanidade ia dar continuidade, porque eles não achavam que o ser humano ia conseguir produzir tudo que era necessário para a sua sobrevivência. Na segunda Revolução Industrial eles tiveram certeza. Tanto é verdade que a filosofia meio que, nossa, que legal, todo mundo agora pode comer, pode viver. Aí, de repente, a filosofia descobriu que o ser humano não queria que o outro sobrevivesse nada, que a ganância, a questão econômica falava muito mais alto. Aí a filosofia do século XX começou a desenvolver um estudo que começou a buscar a essência da humanidade. Onde foi parar a humanidade? A filosofia. Foi buscar onde está a humanidade. Porque o homem perdeu a humanidade. Aí, ó, o século XX. Quer mais morte que no século XX? Primeira, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, acidentes nucleares. Beleza? Fica a dica. Isso que eu disse para vocês é o que forma todo o pensamento moderno do século XX. Inclusive essa ideia de partilha da África, dominação da Ásia, que nós vamos ver aí nos próximos vídeos aí, com requintes de crueldade e de detalhes. Tá bom? Até lá, gente.